Estamos no mês de fevereiro, encerrando esse mês e preparando o nosso coração para a Páscoa que já está chegando por aí, não é? E durante esses últimos dias, estabelecemos aqui umas conversas bem legais sobre o povo da cruz. É o tema das nossas conversas, que tem como objetivo preparar o nosso coração para a Páscoa, que a gente acha assim que dá para ser melhor, no sentido da celebração. Natal a gente gosta, né? Natal a gente vai entrando num clima com uma certa antecedência e tal, é bem interessante isso. E Páscoa às vezes fica pequena a celebração. Quando chega na semana que a gente lembra, fora o chocolate, que está tudo certo, não tem problema nenhum. Pode trocar chocolate, ganhar, fazer amigo secreto de chocolate, não tem problema nenhum, está tudo certo. Aliás, eu gosto bastante, ficarei feliz se você também se lembrar de mim, não tem problema. Mas isso não é o principal, é óbvio. Não é? Então a gente tem conversado com a comunidade para preparar o nosso coração, e eu espero que isso esteja acontecendo, para que na Páscoa a gente celebre a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo de maneira mais enfática e melhor. E hoje eu quero conversar com você sobre o povo da cruz, o povo humilhado. É isso mesmo, povo da cruz, o povo humilhado. Para isso nós vamos lá para Filipenses. Carta de Paulo aos Filipenses. Se você trouxe a tua Bíblia de papel, que é o que a gente tem sugerido às pessoas aqui da casa, numa campanha, volte às raízes, use a sua Bíblia de papel. Ontem eu estava indo, hoje de manhãzinha, saindo de casa com papai e mamãe. Eu pego eles todo domingo para trazê-los para a reunião aqui, pela manhã. E eles participam da primeira reunião e depois eles ficam à disposição da comunidade. Quem quiser dar uma carona para eles, eles ficam felizes. Eu não estou nem aí, eles se viram aí, eles conversam com o povo leva eles para casa, é uma alegria. E eu estava saindo de manhã com eles, e aí eu vi um casal e o rapaz de mãos dadas com a moça, com uma baita de uma Bíblia na mão. Eu falei, eita crente raiz, é isso aí. Então nós estamos tentando aculturar a igreja a isso. Nós vamos ler do capítulo 2, do 1 ao 11, primeiramente, e depois nós leremos outra parte, outro trecho. Minha recomendação é que você que está com a Bíblia de papel na mão, fique com ela aberta por aí, nós leremos. Se for celular também, só não vale olhar o WhatsApp, que é um perigo, né, nessas horas. Então, mantenha a tua Bíblia aberta, a gente vai conversar. 2 Filipenses, que é uma das cartas da prisão. Lembrando você, Paulo escreveu esse texto provavelmente de Roma, na sua prisão. E aqui nós temos coisas muito legais para aprender. Espero que seja bom para todos nós nessa manhã. Diz assim: se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Preste atenção nisso. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Te adoramos, Senhor, nessa manhã, colocamos nosso coração diante do Senhor, pedimos que essa reflexão da Tua Palavra ilumine os nossos corações, esclareça o nosso entendimento e transforme a nossa vida. Isso só é possível se o Teu Espírito agir em nós.
não adiantam belas palavras, não adianta conhecimento técnico, não adianta conhecimento teológico, se o Senhor não tratar o nosso coração. Por isso nós nos abrimos nessa manhã. Eu falo isso quanto a mim e falo também quanto aos meus irmãos, tendo esse desejo de que todos nós nos abramos àquilo que o Senhor quer falar, ensinar, corrigir, exortar e transformar em nossa vida. Que ao final desta conversa, o teu nome seja glorificado e a tua transformação se apresente real na vida de cada um de nós. Obrigado, oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Como eu já te disse, Paulo escreve à igreja em Filipos, ou seja, ele escreve aos filipenses. E ele escreve com uma intenção de corrigi-los, de aprimorá-los na sua caminhada com Cristo, a sua caminhada cristã. Nesse trecho que nós lemos, e essa divisão que você tem na sua Bíblia aí, por trechos, nós chamamos tecnicamente de perícope. Então nós temos aqui uma perícope que nós leremos uma segunda perícope, daqui a pouco é a continuação desse texto. Eu sempre digo aqui, tome cuidado com essas divisões, porque às vezes lê-las sem a devida atenção ao que vem depois, ao que vai depois, pode ser um problema. Mas é legal a gente usar essas divisões como uma instrução, uma bússola na nossa conversa. Nessa perícope, portanto, nesse trecho, Paulo está dizendo ao pessoal lá em Filipos, aos filipenses: olha, existe um jeito de viver o Evangelho de Cristo. E vocês precisam abraçar esse jeito de viver. E aí ele diz assim: andem unidos, não se considerem superiores uns aos outros, que o problema do outro seja também o teu problema. Olhe mais para o outro do que para você. Essa é a cerne do Evangelho em muitos aspectos, né? Esses valores estão presentes na narrativa dos Evangelhos, estão presentes nas cartas diversas que nós temos registradas, e aqui Paulo está enfatizando essa necessidade. Em resumo, Paulo está dizendo àquele pessoal lá em Filipos: vocês precisam ser mais humildes. A relação de vocês precisa ser pautada pela humildade, até mesmo pela humilhação, eu arrisco dizer. Esse é o foco da conversa de Paulo nesse trecho da carta aos Filipenses. E aí Paulo faz uma coisa muito forte. Para frisar a sua intenção, ele traz a sua descrição, a sua instrução, a figura de Jesus Cristo. Ele diz assim: nós, ou vocês, ou nós, precisamos ter o mesmo sentimento de Jesus Cristo. Por que Paulo usa a figura de Cristo? Irmão, porque a figura de Cristo não pode ser perdida de vista. Um discípulo de Jesus não pode perder a figura de Cristo de vista de forma nenhuma. E uma coisa que acontece é que eventualmente isso pode acontecer. Somos apresentados e envolvidos por pessoas muito magnéticas, muito especiais, que acabam entrando na vida da gente, e aí a gente usa a frase que o crente adora: ah, ele é minha referência. Como o crente gosta de dizer que um é referência, o outro é referência. É impressionante. Tudo bem, é claro que nós temos pessoas que podem nos inspirar. É claro que nós temos pessoas com quem nós podemos aprender. É claro que existem pessoas que se tornam um tipo de exemplo para nós. Mas eu penso que essa pessoa, diante de nós, olhando para ela, imagine a seguinte imagem. Você olha e vê essa pessoa, mas por trás dela, numa imagem muito maior, está Cristo. Se for assim, segue a vida. Se for assim, vale. É claro que isso é verdade, até porque o próprio Paulo, ele diz lá em 1 Coríntios 11:1, aos coríntios dizendo: tornem-se os meus imitadores. E aí ele aponta para essa figura que está atrás dele, digamos assim, porque eu sou imitador de Cristo. O maior é Cristo. Portanto, a nossa referência máxima tem que ser Cristo. Paulo diz que Jesus é, portanto, o ser a ser imitado.
o homem perfeito, aquele que merece toda a nossa atenção. Portanto, sugiro a você que leia as narrativas dos evangelhos sempre com esse olhar. Como Jesus reagiu? O que é que Jesus fez? O que é que ele priorizou? Como ele tratou tal pessoa? Como ele tratou tal situação? O que ele valorizou, o que ele desprezou? Esse tipo de conversa com o texto bíblico é maravilhoso. E a partir da figura de Cristo, então, Paulo apresenta aos filipenses um trecho maravilhoso que nós acabamos de ler, que é Filipenses 2, de 5 a 11. Um trecho que você já deve ter ouvido, se você é crente velho, como a gente fala, muitas vezes. Esse trecho é chamado, tecnicamente, de hino cristológico. Ele não é o único, para você saber. Existem outros hinos cristológicos no texto bíblico. Um outro muito conhecido é Colossenses, capítulo 1, há poucos dias atrás nós lemos aqui, e esses hinos cristológicos apresentam a exaltação a Cristo de uma maneira poética. É uma forma poética de escrever muito bonita, e Paulo então apresenta esse hino cristológico, que é, na minha opinião, um dos trechos mais bonitos do texto bíblico. A Bíblia é encantadora. Se você tem uma relação com o texto bíblico, você vai se encantar, você vai se surpreender com passagens que você já leu dezenas, centenas de vezes. Você, em dado momento, é surpreendido por alguma coisa, porque essa palavra é viva mesmo. Ela penetra o nosso coração, separa a alma do espírito, já diz Hebreus. Ela toca profundamente e é responsável pela revelação de Jesus Cristo a nós. É responsável pela revelação de Deus a nós, e é surpreendente. Mas tem alguns textos que são incríveis, são diferentes. Na minha concepção, esse é um deles. E Paulo está falando aqui de uma forma muito interessante. Eu disse que esse hino cristológico, ou os hinos cristológicos, têm a característica de usarem a linguagem poética. Por quê? Porque o texto bíblico, ele é cheio de diferenças de gênero literário. Isso aqui é importante você saber, para a gente chegar onde eu quero chegar aqui. Se você ler o Novo Testamento, só no Novo Testamento você tem, por exemplo, os evangelhos, os 4 evangélicos. Eles são considerados narrativas. É uma história que está sendo contada, não é? Muito interessante isso. Uma narrativa que está sendo apresentada ali, mas eles são chamados de evangelhos. Eles têm uma classificação distinta. O livro de Atos é um livro histórico dentro do Novo Testamento. As cartas de Paulo, ou seja, você tem gêneros literários que é importante que você saiba o que eles estão dizendo e o que eles contêm, a forma como eles são apresentados, para compreender bem o texto bíblico. Por que eu estou dizendo isso? Porque além de ser poético, esse texto usa um formato literário chamado quiasmo. Vou tentar te explicar aqui. O quiasmo é um formato simétrico, que no português a gente perde um bocado. Você sabe que o Novo Testamento foi escrito em grego. Você tem quiasmos no Antigo Testamento escrito em hebraico, não é? Muito frequentes em vários textos do Antigo Testamento, mas no Novo também. Esse é um deles. Então o quiasmo, ele é um formato literário simétrico, onde ideias são organizadas, ou seja, não é só o conteúdo, mas é a forma. A forma que Paulo escreveu fala. Na tua Bíblia deve estar um pouquinho diferente. Vem uma narrativa corrida, um texto corrido, depois fica diferente. Por que esse negócio fica diferente? Porque é o jeito que Paulo escreveu. Através do jeito que ele escreve, do formato que ele usa, algo está sendo dito. Então, vamos jogar na tela, por favor, que eu quero mostrar para o pessoal ver se a gente consegue entender. Olha só, Filipenses 2:6 é o primeiro ponto do nosso quiasmo. Está dizendo ali, Cristo estava na forma de Deus, mas não se apegou a isso. Vem a parte B do quiasmo, versículo 7. Ele se esvaziou e tomou a forma de servo. Vem a parte C, no 7 também. Tornou-se semelhante aos homens. Vem a parte D, no 8. Humilhou-se e foi obediente até a morte.
E morte de cruz, né? Aliás, e o morte de cruz é a parte B do versículo 8. Esse é o ponto central do quiasmo. Aí você tem versículo 9, é a sequência. Deus o exaltou, mas olha só, a gente começa a voltar, você está entendendo? Agora a parte D de novo. A parte C, ou uma segunda parte C, versículo 10. Ao seu nome todo joelho se dobra, ou se dobrará. Versículo 11, parte B de novo. Toda língua confessará que Ele é o Senhor. Parte A, versículo 11, para a glória de Deus Pai. Se nós tivéssemos uma formação única cabendo na tela, dá para colocar aquela única aí se tiver? Você vai ver que é como se fosse um funil. A com A, B com B, C com C, D com D, E. E é o ponto nevrálgico do que Paulo está falando. Então, através desse formato, ele está dizendo uma coisa: cruz. Jesus vai para a cruz. Tudo se fecha na cruz. É para isso que Paulo está apontando. Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Ou seja, a cruz é como centro da trajetória do Cristo. Esse é o caminho que Paulo diz que os filipenses têm que seguir. Qual o caminho? O da cruz. É isso que ele está dizendo. Vocês precisam amar uns aos outros. Vocês precisam considerar os outros os outros mais importantes do que vocês, porque isso é o centro. Essa é a cruz. E a cruz, todos nós sabemos que é o lugar de maior humilhação que nós podemos imaginar. E Paulo está dizendo: vocês precisam ir para a cruz. Aliás, o próprio Cristo já nos ensinou isso. Mateus 16, aquele que quer vir após mim, tem que fazer o que, gente? Tomar a sua cruz e me seguir. Então Paulo está dizendo literalmente isso: imitem a Cristo. Como é que eu imito Cristo? Sendo igual a Ele? Claro. E o que Ele faz? Ele vai para a cruz. Para onde Ele vai? Ele vai para a cruz. Qual o centro da sua vida? A cruz. E a cruz realmente é lugar de humilhação, é lugar de humildade. Interessante que esse não é o caminho natural que nós tomamos, porque nós queremos a glória, mas o caminho de Cristo é a cruz. Nesse trecho do 6 até o 11, nós temos algumas coisas importantes aqui. Primeiro, no 6 ele diz assim, observando o caminho que Paulo propõe, que Jesus, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se. Paulo está apontando para o coração compassivo de Jesus e de alguém que não se apega ao seu próprio direito. É isso que Paulo está dizendo. Jesus, Deus, embora sendo Deus, ele não se apega a isso. Por amor ao homem, ele abre mão dessa condição. Cuidado, porque esse é um ponto perigoso. Jesus não deixa de ser Deus, mas se desloca, digamos assim, da sua condição de Deus em favor ao homem. Então é uma ação de humildade e de humilhação inigualável. Inigualável. Na história humana, no cosmos, não existe ação mais humilde do que essa do Cristo. Na sequência, versículo 7 diz assim: esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Essa palavra esvaziou-se, ela é bem interessante. É deixar propositalmente seu lugar de glória e se tornar humano. Mas não é só uma humanidade, o que já seria muito imenso, maravilhoso, mas é a servidão. É a condição de se tornar servo que Jesus abraça. E essa palavra krenose, essa palavra esvaziou-se no grego, é a palavra kenosis, que é uma palavra muito profunda nesse sentido. Eu estava dizendo aqui na reunião das 8, que quando o resgate começou, a minha banda começou, o Zé Bruno, eu e o Marcelo éramos de uma igreja batista aqui na zona norte de São Paulo. O Zé e o Jorge eram lá da Zona Sul, eles playboyzinhos lá da Zona Sul, né? O Zé e o Jorge. E
Aí o Zé começou a namorar a minha amiga lá da igreja onde nós estávamos, a Blanche, que hoje é esposa, né? É esposa do Zé, eles se casaram. E aí o Zé começou a frequentar a nossa igreja. E quando ele veio, ele já tocava guitarra melhor do que eu e tal. E aí eu fiquei sabendo que ele tinha uma banda naquela igreja e o nome era Kenosis. Eu falei, mas eles são muito chiques, meu. A banda deles tem um nome grego, olha que coisa incrível, cara. Eu acho que eu fiquei até com inveja, irmão, estou confessando aqui para você. Kenosis, se esvaziar, muito legal, né? É o que Jesus faz, é aquele que busca a plenitude para a servidão. Olha só, esvaziou-se a si mesmo vindo a ser servo. Não é só um esvaziamento, é a adoção de uma postura de servidão plena. Eu estou aqui para servir. É isso que Jesus fez, é isso que Jesus nos dirige, que Paulo nos dirige a perceber na pessoa de Cristo. E sendo encontrado, versículo 8, em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Humilhou-se, se rebaixou. Humilhou-se. Obediente até a morte de cruz, grau máximo de obediência. Cumpriu o seu propósito. Esse é Cristo. Esse é o nosso Senhor. Esse é o nosso Salvador. E aí Paulo diz assim: vocês precisam ter, meus irmãos lá em Filipenses, a mesma atitude ou o mesmo pensamento. Vamos fazer uma enquete aqui. Na Bíblia de irmãos aqui está escrito pensamento. Se na tua Bíblia está escrito pensamento, lá no versículo 5, levante a mão, deixa eu ver. Pensamento. Só um irmão, está sozinho irmão nessa luta, mas agora quem dá mais, levanta a mão, pensamento, isso, tá bom. Sentimento, tem mais gente aí que tem sentimento? Tá bom, tá tudo certo. Pode ser pensamento, pode ser sentimento, porque o termo grego é frônesis. E esse termo grego é quase que impossível de traduzir para o português. Eu já te falei algumas vezes aqui que o grego, ele é incrível nesse sentido. Sabe o que quer dizer frônesis? Paulo está dizendo, tenha a mesma frônesis que Jesus. Olha só, frônesis é sabedoria prática, que une conhecimento, desejo e ação em harmonia com a vontade de Deus. Não dá para colocar isso tudo aí no Novo Testamento, né? Não caberia para Paulo. Então, ou a gente escolhe pensamento, ou a gente escolhe atitude, mas tudo está dentro desse termo. Então, de novo, frônesis. Paulo está dizendo, pessoal aí em Filipenses, tenham a mesma frônesis, tenham a mesma sabedoria prática, que une conhecimento, de novo, entendimento, desejo e ação, tudo isso ligado à vontade de Deus. Foi o que Jesus fez. Sabedor da vontade de Deus, discerniu qual era a vontade do Pai, e nesse sentido nós temos a separação entre Pai e Filho na Trindade, mistério que a gente não vai entender nesse momento da nossa vida, mas é assim que o texto bíblico nos ensina. Discernir o certo que é errado à luz da verdade bíblica, ou aliás, à luz da verdade divina. Jesus então sabe que ele tem que trilhar esse caminho. Você sabe que essa é uma questão interessante. Os estudiosos não sabem quando foi que aconteceu, mas um dia o Jesus encarnado entendeu o seu plano. O autor de Hebreus diz que Jesus aprendeu durante o seu tempo de vida, ele discerniu, interessante. Em dado momento, com 12 anos, diz os evangelhos, que Jesus estava no templo, conversando com os mestres da lei. E quando Maria e José aparecem lá, todos preocupados com ele, ele diz, a vontade do meu pai é essa, eu tenho que cuidar das coisas do meu pai. Parece que ele já tinha um certo entendimento. Ele passou por esse processo, irmão, por incrível que pareça, ele compreendeu. Aí ele deseja isso. Esse desejo, tudo dentro dessa palavra frônesis, não perca essa palavra de vista. Esse desejo olha que incrível isso, que definição interessante. É ser vencido pela vontade de Deus. A vontade de Deus me vence. A vontade de Deus sobrepõe-se à minha vontade. Eu entendo. E aí a vontade de Deus ganha
nessa disputa entre a minha vontade e a vontade de Deus, a vontade dele ganha. E aí, isso vira atitude. Tudo isso nessa pequena palavra que Paulo está dizendo aos filipenses. Irmãos aí em Filipos, tenham em vocês o entendimento, tenham em vocês o desejo de Deus e façam e transformem isso em realidade. Assim, a frônesis não é apenas teoria, mas é uma vida que reflete a mente de Cristo na prática diária. Então Paulo nos diz que esse deve ser o caminho imitado. Esse deve ser o nosso modelo. Lembrando, irmão, que Jesus não veio apenas para revelar quem Deus é. Jesus veio para revelar como o homem deve ser. Portanto, reforço aquela colocação feita agora há pouco de que o nosso olhar precisa estar em Jesus. Ele é a imagem a ser reproduzida. E quando eu olho para Jesus, a partir desse entendimento, eu vejo uma imagem muito distante da nossa. Porque se Cristo se humilhou, se Cristo se pôs à servidão, se Cristo se esvaziou, irmão, a gente não precisa fazer muita elucubração para lembrar que nós não somos assim. Não é essa a nossa realidade. Enquanto Deus se esvazia, homens querem ser Deus. Há uma necessidade em nós por crescimento, por vanglória, por honra e por poder. Nós temos isso, já está em nós, está incutido em nós. Perder não é bom para nós, nos humilharmos não é bom para nós. Alguma coisa faz mal em nós quando nós temos que reconhecer o nosso erro, quando nós temos que cuidar mais do outro do que de nós. Há uma luta interior em nós com relação a isso. E esse tipo de pensamento, de postura, ele está presente em todo o ambiente humano. Todo o ambiente humano demonstra essa realidade. As famílias sofrem com isso. Às vezes um simples pedido de perdão resolve a vida das pessoas. E a gente que tem aí tantos anos de pastorado, se depara frequentemente com esse orgulho que é contrário à humildade e até mesmo à humilhação, que pode resolver coisas tão facilmente. Por quê? Porque carregamos essa dificuldade. Se nós pensarmos naquilo que chamamos às vezes de pecado original, na teologia a gente não gosta muito de usar esse termo, mas vamos usá-lo aqui, aquele pecado inicial, aquele que comprometeu a nossa caminhada com o Criador, aquele que nos afastou dele. Qual tipo de problema que nós temos lá? Nós temos o casal andando em tranquilidade com Deus, desfrutando de intimidade com Deus. Daqui a pouco aparece Satanás, aparece a serpente e faz o que nós chamamos de jogada hermenêutica. Por quê? Porque distorce o que Deus falou, não é? O erro do casal inicialmente começa por aí, a distorção do que Deus falou. E a partir disso o coração de Eva, o coração do homem é corrompido. Comam, vocês podem comer porque vocês serão iguais a ele. Foi a fagulha, o desejo de ser como Deus, o desejo de estar certo o tempo todo. A partir disso o caos entrou em nós. O caos entrou na humanidade, justamente por essa propensão que temos ao orgulho. Essa realidade, infelizmente, está presente, como eu disse, nos mais diversos ambientes. Já falei da casa. Pense, por exemplo, no ambiente dos negócios. Pior ainda, hein? Fala, Rony. É duro, hein? Todo mundo quer ser grande nos negócios. Não é, Leandro? Todo mundo quer passar um pelo outro. Fala ali, não, se não é assim. O bicho pega.
É isso aí, o negócio é complicado. Eu sou melhor, eu sou maior. E vamos gastar grana e fazer os nossos encontros da empresa para formar vencedores. Nada de gente humilde. Todo mundo de sapatinho, de salto alto, nariz para cima, que no meu caso não precisa muito esforço, e vamos embora. Todo mundo. Eu sou o melhor, eu sou o melhor, eu sou o maior. É assim. É uma máquina de produção de arrogantes. Uma máquina de produção de gente que se acha dona do mundo. Mas o triste é ver isso chegando a ambientes como a igreja. E essa é a realidade que nós temos hoje. Temos na igreja também uma fábrica de arrogantes. Diga comigo, não diga, só exemplo. Diga comigo, eu sou o cabeça, eu sou o máximo. Deus estendeu o tapete vermelho para a minha vida. Não é, meu lindo? Está sabendo o que eu estou fazendo aqui, não é, meu lindo? Deus vai te dar tudo, meu lindinho, meu querido. É impressionante. Valorizamos coisas tão ridículas, tão fúteis, tão banais. Eu estava falando aqui na primeira reunião que chegamos ao ponto de deformar tanto as coisas que existem comunidades que quando o líder entra, o pastor da igreja entra, se as pessoas estiverem sentadas, elas imediatamente ficam de pé, para honrar o homem de Deus. O que é isso? Que absurdo é esse? Aí o Elinão veio comentar comigo no intervalo das reuniões, que a avó dele não lia a Bíblia sentada. E eu falei, isso é legal. Olha que respeito à coisa que deve ter respeito e receber respeito. Isso é lindo. Mas nós não. Invertemos tudo. Valorizamos pessoas de uma forma exacerbada e fora do padrão básico de comunhão cristã. Quando nós começamos a casa, eu não gosto de ficar jogando purpurina, né? Época de carnaval, vamos jogar purpurina aqui um pouquinho. Vamos lá. Mas quando nós começamos a casa, a primeira coisa que nós fizemos, tira essas cadeiras de cima do palco. Tira. Porque a gente tem que ficar no meio das pessoas. Porque quem somos nós? Ninguém. Como você também não é ninguém, apesar de eu te amar muito. Somos todos ninguém. O único que é Senhor é Jesus Cristo. E a gente caminha junto, vivendo isso. Não somos a igreja perfeita, irmão. Claro que não. Não somos a igreja mais incrível do mundo. Mas alguns valores já fazem parte da nossa história. E a gente já aprendeu isso. Então, irmão, essa é a ideia que Paulo traz aos filipenses, deixando claro que as relações devem ser dirigidas por humilhação, por humildade, porque a arrogância destrói relações. Quantas decisões erradas eu e você já tomamos por arrogância? Quantas coisas na nossa vida poderiam ser mais fáceis, mais simples, mais objetivas, mais legais, melhores de modo geral, se fossem tomadas na base da humildade e até diria eu, da humilhação. Nós temos um problema com isso, irmão, porque nós não só queremos ter, nós queremos ter mais que o outro. Você já percebeu isso? Que adianta você ter um negócio muito legal? Você tem que mostrar que o seu negócio muito legal é mais legal do que o negócio do outro. É assim que nós nos comportamos. É assim que as redes sociais funcionam. Todo mundo pagando de bonitão, todo mundo pagando de bacanão. Ninguém ligado à humilhação e humildade. Todo mundo ligado, ou a maioria diria eu, de uma forma equivocada à arrogância. E aqui, então cabe a nós observarmos o caminho que Paulo propõe para aquela igreja e para nós. Olhem para Jesus. Olhem para Jesus. Jesus é aquele que deve ser o nosso padrão.
Interessante que Paulo, depois no versículo 11, do 9 a 11, nós já lemos, eu vou ler novamente aqui só para refrescar a tua memória, que é a segunda parte do quiasmo que eu falei. Ele aponta para a exaltação de Cristo. Quer ver? Vamos dar uma olhada? Filipenses 2, de 9 a 11, já lemos, vou ler de novo. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Quando eu era muito pentecostal, eu lia esse texto aqui, e eu começava lendo a primeira parte, meio assim, com um tom meio triste na voz, sabe? Embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, era algo que devia pegar. Mas quando chegava nessa parte da glorificação de Jesus, aí eu subia o tom, e a igreja vinha junto. Era forte. Aleluia. Porque a gente gosta disso. Tome cuidado com uma coisa, irmão. Esse texto aí é sobre Jesus, viu? É sobre Jesus. Jesus é que é exaltado, Jesus é que é colocado acima de todo nome. É diante de Jesus que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes nós aprendemos que o caminho da humilhação vai nos levar ao caminho da glória e da honra de Deus na nossa vida. Crente gosta disso também, hein? Deus vai te honrar, irmão. Está passando pela prova, Deus vai te honrar. Não é interessante? Sempre tem que ter um desfecho glorioso. As lágrimas vão se transformar em glória. A luta vai passar e Deus vai te levantar. Aleluia. Cuidado. Cuidado por dois motivos. Primeiro, é o fato de nós entendermos que sim, Deus faz isso. Humilhai-vos perante a poderosa mão do Senhor, porque no devido tempo Ele vos exaltará. Pedro registra isso. Portanto, há um movimento da parte de Deus, em que Ele pega pessoas e dá destaque a essas pessoas, com o propósito dEle. E é legal, na história bíblica nós temos histórias desse tipo. Lá no Antigo Testamento, vamos nos lembrar de José. Sempre que a gente fala de honra, essas coisas, vem a história de José. Humilhado pelos irmãos, traído pelos irmãos, vendido como escravo. Daqui a pouco o cara só mandava no país e na estrutura mais poderosa daquela época. Por quê? Plano divino. Deus estava querendo preservar Israel. E se viesse a fome, como veio, e Israel não tivesse um lugar de guarida e de socorro, dançou. Então Deus levanta José para isso. É assim que funciona. Salomão não vem de baixo para cima, ele já é filho de rico, né, Salomão? Já herda de Davi, é playboy. Salomão já era playboy, mas Deus o usa numa condição de glória, para que as nações saibam qual é o Deus de Israel. E aí tá bom, escolha aí o teu exemplo que você vai encontrar. Mas quem faz isso é Deus. E a glória é de Deus. E a glória é para Deus. Então pode acontecer com a gente. Ok. Mas tome cuidado, para que quando isso eventualmente venha acontecer, você não se deslumbre, irmão. Porque a glória é dele. Eu tive a oportunidade de conhecer e conviver com uma pessoa muito conhecida, muito famosa. Um jogador de futebol, foi escolhido o melhor jogador de futebol do mundo. Eu não queria falar o nome dele, eu vou dar uma dica. Começa com K e termina com K o nome dele, tá? E eu tive a oportunidade, fui na casa dele lá na Espanha, tive com ele, fizemos uma amizade que até hoje perdura um pouco mais distante. Mas o cara foi o cara, né? O Rony, não é o cara? É o cara. Futebol, mano. Cara. Aí, as pessoas, às vezes, sabendo que a gente tinha uma certa relação com ele, vinham me perguntar: e aí, como é que é o cara? E eu tinha a alegria de dizer: é igual a gente. Cara, que legal, cara.
é igual a gente. Piadista, bacana, crente, fervoroso. É igual a gente, ama Jesus. Olha que incrível. É claro que eu estou pegando aí um exemplo estratosférico, né? Lá em cima, nesse mundo que nós temos. Mas se algo do tipo acontecer com você, irmão, continue sendo o mesmo. Continue amando a Jesus. Continue guardando o seu coração. E já já você vai entender por que Deus faz isso também. Para que o mundo conheça Jesus através dessas pessoas, desse momento. Então, enfim, esse é um ponto. Outro ponto é que nós não podemos esquecer que a nossa honra é sermos agradáveis a Deus. Você já pensou nisso? Pedro, nos seus discursos lá em Atos, em um dos seus discursos ele diz assim: importa agradar a Deus, mais a Deus do que aos homens. Será que isso é verdade para nós? Se nós somos imitadores de Jesus, tem que ser. E às vezes, o prêmio da humilhação, sabe qual é? Ser humilde. A honra da humilhação qual é? Ser humilde. Vamos olhar para Jesus, nosso alvo, nosso modelo. Rapaz, hoje eu estou aqui, hein, empolgado. Vamos lá. Jesus sendo batizado. Rio Jordão. Onde Jesus foi batizado? No Rio Jordão. Ah, ele não foi batizado no templo? Não. Foi batizado no Rio Jordão. Não foi batizado num lugar cheio de pompa, de glória, de honra. Não. Rio Jordão. Quem batizou? O louco. João Batista. Considerado por louco. Essa foto, irmão, esse cenário de Jesus sendo batizado, para nós é maravilhoso, incrível, surreal. Mas para o mundo, para a humanidade, principalmente naquela época, não é nada. É um cenário de humildade. Jesus, o Filho de Deus, encarnado, sendo batizado por um outro doido no Rio Jordão. Tem nada de glória aí, irmão. Tem nada de honra. E a vida de Jesus, ela é assim, né? Ele não vem dos palácios, ele não transita dentro dos palácios, ele não conversa com a religião predominante lá em Israel, ele está out, completamente humilde, não tendo a cabeça, não tendo onde reclinar a cabeça. Mas está lá Jesus, vamos voltar para o batismo. O que é que a gente ouve lá? A gente ouve, aliás, a gente não ouve, mas a gente lê. O que é que eles ouviram? A voz de Deus dizendo: esse é quem, irmão? O meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Tá bom para você? Se a humildade e a humilhação nos levar a ouvir a voz de Deus dizendo: esse é o meu filho amado, não tá bom, irmão? Tá bom. Se ele vai nos levantar, se ele vai colocar a gente num lugar de honra, sei lá, qualquer coisa, é problema dele. A nós cabe nos humilharmos diante da poderosa mão de Deus. Vamos ler a segunda parte, irmão. Segunda parte diz assim no versículo 12, tá? Indo já para o final. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé de vocês, que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. É um texto longo, daria para a gente falar muita coisa aqui, mas eu quero destacar o versículo 15 para fechar a conversa, onde Paulo diz assim: na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida.
Olha só, irmão, presta atenção. Paulo tem uma esperança escatológica. O que é isso? É uma esperança de que Jesus voltará já. Por quê? Ele se baseia nas palavras de Jesus, que dizia e dava a entender que as coisas seriam um pouco mais rápidas, pelo menos é o que os discípulos entendem. Então Paulo está assim, olha, o pessoal aí em Filipenses, ou em Filipos, ou Filipenses, Jesus está voltando. Então, vocês precisam brilhar como luzeiros nesse mundo. Olha, não desligue uma coisa da outra. Sejam humildes. Considerem um mais importante que o outro. Honrem as pessoas que estão com vocês. Não se relacionem por interesse. Aquela construção toda. Olhem para o Cristo. Ele se humilhou. Ele se esvaziou. Ele se tornou servo. Ele morreu a morte de cruz. Andem como Ele. E brilhem como luzeiros. O que é que você entende aí então, irmão? Que nós, neste mundo, e essa conversa ecoa aqui para nós, nós não brilhamos nesse mundo, e nós não seremos reconhecidos pelo lugar de honra que nós ocupamos, mas pela humildade, até mesmo pela humilhação. O que brilha o evangelho para esse mundo não é a honra que você possa ter, mas a humilhação, quem você é e a maneira como você vive. Irmão, pensa comigo, para ser importante nesse mundo, você não precisa de Deus. É só você estudar bastante, trabalhar bastante, e de alguma forma você pode se tornar uma pessoa bastante conhecida nesse mundo. Você não precisa de Deus para te levantar e te colocar nos lugares grandes e altos desse mundo. O que o mundo precisa não é disso, mas é da nossa humilhação. Ela explode em luz nessa sociedade arrogante. Deus não vai mostrar a glória dele ao mundo através da minha glória pessoal. É só olhar para o Cristo. Vamos lembrar de Isaías 53, correndo. Isaías 53 faz parte de um conjunto de escritos do profeta que escreveu aquilo 700 anos antes de Cristo. O nome daquele trecho é O Servo Sofredor. Aquele trecho em Isaías apresenta uma figura mítica que os judeus não sabiam muito bem quem era. Quem é esse que vem? Quem é esse que é anunciado pelo profeta? E eles tinham discussões e debates acalorados. E a maior parte deles achava que o texto falava do próprio Israel. Mas não, é de Cristo que aquele texto fala. E como é que Isaías apresenta o Cristo? Aquele que não tem aparência. Aquele que não tem beleza. Aquele que vem em humildade. Já estava anunciado. Já estava predito, mas o homem, especialmente Israel naquele momento, quando ele vem, eles não o querem. Olha que insanidade, gente. O texto que eles tanto veneravam dizia: ele vem sem formosura, ele vem humilhado, ele vem assim assado, dentro dessa situação toda que nós falamos aqui. Mas quando ele vem, eles o rejeitam. Eles esperavam o glorioso. Eles esperavam o poderoso. Eles esperavam alguém que arrancasse a espada e comandasse um exército poderoso contra Roma. Mas não, ele vem para morrer. Ele vem para se humilhar. Ele vem e lava os pés dos seus discípulos. Vamos lá? João 13, ouça, vou ler rapidamente. João 13, 12. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Escute isso, irmão. Então lhes perguntou: vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhe os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros.
Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como eu lhes fiz. Esse é o Cristo, e essas são as palavras que o Cristo deixou para nós. Eu falei aqui semana passada, eu acho. A gente está fazendo muito culto de vitória. Hoje é culto de humilhação, irmão. Hoje é culto de derrota. Miserável homem que sou. É o culto da humilhação, para nós colocarmos nosso coração diante do Senhor, em obediência àquele que é todo-poderoso. Você viu? Está forte o negócio. Todo-poderoso, mas se humilha. E sabe, para fechar, desculpe, eu falei demais hoje. Para fechar, sabe como Jesus gosta que nós o conheçamos? Se eu perguntar para você aqui, qual a figura que você usa para identificar Jesus na tua cabeça? Pode ter certeza que muitos vão dizer, o leão. Aliás, eu vou fazer uma tatuagem do leão. Todo mundo gosta de fazer tatuagem de leão. É leão com cruz. É leão. Ah, Jesus. É verdade. Ele é o leão da tribo de Judá. Apocalipse 5. João chora porque não tem ninguém para abrir o livro. Ele desesperado fala, cadê? Quem é que vai abrir o livro? Aparece quem? Jesus, o leão da tribo de Judá. Sabe quantas vezes essa figura do leão da tribo de Judá aparece na tua Bíblia? Uma vez. Essa de Apocalipse 5. Sabe quantas vezes o termo cordeiro associado à pessoa de Cristo aparece no Novo Testamento? 30 vezes. É assim que Ele quer que nós o vejamos. É assim que Ele quer que nós sejamos. Ele se mostra para nós assim, porque Ele quer que nós sejamos assim. Somos o povo da cruz, somos o povo humilde, em contraste com o mundo em que nós vivemos, refletindo a luz de Deus aqui na terra, e que Deus nos ajude em nome de Jesus. Fecha os teus olhos, curve a tua cabeça, nós vamos orar. Querido Jesus, estamos diante do Senhor, o leão que se fez cordeiro por nós. O leão que quer que nós o vejamos como cordeiro. O rei de todo o universo. O Senhor de todas as coisas, como o próprio Paulo registra lá em Colossenses. Aquele em quem tudo subsiste. Mas que é capaz de lavar os pés dos seus discípulos. Que é capaz de ir para a cruz por cada um de nós. É a Ti que nós recorremos nessa manhã, pedindo ao Senhor que nos ajude, porque é difícil para nós sermos assim, Senhor. E o Senhor sabe, somos voltados à arrogância, à glória, gostamos de receber elogios, buscamos satisfação na honra efêmera que a humanidade pode nos prestar. Portanto, sonda o nosso coração, Senhor, e nos ajuda. Ajuda-nos a corrigir as nossas relações a partir da real humildade. Ajuda-nos a quebrantar o nosso coração e corrigir trajetórias que têm sido contaminadas, corrompidas por essa ganância, por essa arrogância, por essa vaidade. Ajusta, Senhor, nosso modo de nos relacionar uns com os outros. Quebranta o nosso coração e nos diminui mais e mais. Ainda que ocupemos espaços relevantes, ainda que sejamos levados por Ti a status de importância neste mundo, que o nosso coração não vá para lá, que o nosso coração permaneça aos pés da cruz,
Que o nosso coração continue lavando os pés uns dos outros. Que o nosso coração seja aquele que reflete no dia a dia, na vida, no chão da vida, o evangelho da humildade, o evangelho da cruz, o evangelho da humilhação. Ajuda-nos, Senhor, para que nós como comunidade nunca percamos isso de vista. Ajuda-nos para que cada um aqui saiba seu lugar de servo. Servimos uns aos outros e glorificamos ao Filho através disso. Ajuda-nos a brilhar nesse mundo corrompido através da humildade e da humilhação. Obrigado por essa manhã, obrigado pelo tempo que o Senhor nos dá. Ao Senhor a glória e a honra. Dá-nos um bom domingo, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, irmão. Deus te abençoe.